Convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia. Agora que nós já adoramos ao Senhor, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Obrigado, filho. Bênção, mãe Delvane, ministrou aos nossos corações. Tenho certeza que você já foi tocado pelo Espírito Santo. Agora nós vamos nos alimentar da palavra, amém, amados? 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 em diante. Aleluias. Diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a tua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Somente até aí. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é poderosa. Nós te louvamos, meu Deus, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos. Meu Deus, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como ela é feita nos céus, meu Pai. Meu Deus, leva cativo agora todo o pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, fala conosco, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Amados, o texto que nós acabamos de ler nos traz uma revelação da parte do Senhor para as nossas vidas. E é muito importante você entender que Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus que não mente. A palavra de Deus nos diz: Eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que deseja o vosso coração. Então, Deus, Ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus, Ele se move não por emocionalismo. O nosso Deus se move, sabe por quê? Por obediência à palavra de Deus. Então, querido, você obedecer e você chorar, Deus olha mais não para o teu choro, mas Deus olha para a tua obediência. Amém? Então, se você quer impressionar Deus, impressione com a tua obediência. Chorar faz parte? Sim.
A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Mas o quanto que esse coração quebrantado e contrito? É quando você se arrepende. É quando você está arrependido. Deus, Ele se move quando você dá um passo em direção a Ele. E como que se dá um passo em direção a Ele? Obediência. Quando aquele filho pródigo, ele estava lá desejando comer as bolotas dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados comem melhor do que eu. Eu quero dizer para você, meu irmão, que na casa do pai há necessidade suprida. Você não vai ter e nem vai comer bolota dos porcos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Voltando aqui para Saul, aliás, para Davi e Saul, porque essa mensagem falou muito ao meu coração. O Espírito de Deus, Ele fala muito através da sua mensagem, da sua palavra. No versículo 13 diz que Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu quem? Davi, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No versículo seguinte, no versículo 14, a Bíblia dizia: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O nosso Deus é um Deus de propósito. Saul havia sido ungido rei de Israel, mas Saul foi desobediente. Como eu lhe disse no início, o nosso Deus é um Deus de princípios. E pela desobediência de Saul, o que acontece? Deus rejeitou a Saul. Não porque Saul era pecador, porque Saul era um rei profano, um rei que não se arrependeu, um rei que fazia não a vontade de Deus, mas fazia só a sua própria vontade. Eu quero dizer para você, querido, que quando nós rejeitamos a Deus, quando nós rejeitamos a sua palavra, quando nós rejeitamos aos seus princípios, querido, uma hora o Espírito de Deus vai sair de nós. Porque um dia você se converteu, então você diz: então agora o Espírito de Deus está sobre a minha vida para sempre. Se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. Quantos estão me entendendo? Permaneça nele, que o Espírito do Senhor não vai sair de você. Porque é uma fria, meu irmão, quando o Espírito de Deus sai sobre as nossas vidas. Você entra numa furada quando o Espírito de Deus sai de sobre a tua vida. Enquanto Davi, o Espírito de Deus se apoderou poderosamente dele, no versículo subsequente a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu, se retirou de Saul. No mesmo instante em que o Espírito do Senhor saiu de Saul, na parte B do versículo, um espírito mau o assombrava. Está entendendo? Lembra da casa vazia? Quando o espírito imundo vem e encontra a casa vazia, adornada, limpa, ele volta e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Assim aconteceu com Saul, querido. Assim tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas estão em desobediência à palavra de Deus e o Espírito de Deus saiu das suas vidas, então elas passam a viver uma vida de miséria espiritual a princípio. Depois a miséria vai tomando conta de todas as áreas da vida dessa pessoa. Seu casamento começa a ruir, seus negócios começam a ruir, tudo da sua vida começa a ruir. Você começa a construir um castelo de areia que vai afundar no chão, por causa que você não tem mais a presença de Deus.
Então Deus me trouxe aqui nessa noite, querido, para te fazer entender que é necessário a presença de Deus na nossa vida. E Saul, ele não estava importando com a presença de Deus. Saul estava importando, sabe com o quê? Que as pessoas estavam falando dele. Saul estava importando, sabe o quê? Com a aparência. Porque no momento, a Bíblia diz que no momento em que Deus rejeitou a Saul, que ele pegou nas vestes sacerdotais de Samuel, a Bíblia diz que Saul, ele rasgou as vestes sacerdotais de Samuel. E aí Samuel virou para ele e disse assim: hoje o Senhor rasgou de ti o teu reino e colocou sobre uma pessoa melhor do que você, que foi Davi. Sabe o que Saul fez? Saul não se arrependeu daquelas palavras. Ele não rasgou as suas vestes, como era um símbolo de humilhação. Ele não se humilhou diante de Deus. Ele chegou em Samuel no cantinho e falou assim: olha, pelo menos fica perto de mim, porque as pessoas vão ver que tu está comigo. Onde houve um arrependimento em Saul? Não houve. Por isso que Deus o rejeitou. Para pensar quem foi Saul e quem foi Davi. O pecado de Davi não foi grave? Sim ou não, irmão? Davi pecou ou não pecou? Se a gente for analisar Davi, o pecado de Davi não foi muito pior? Hein, irmãos? Sim ou não? O que Davi fez? Matou Urias, porque ele mandou Urias para frente da batalha para morrer. Roubou sua mulher, adulterou. Olha que pecado, irmão. Homicida, adúltero. Meu Deus. E agora? Sabe qual que foi o pecado de Saul? Ele entrou na frente de Samuel e ofereceu o sacrifício que não era para ele oferecer, porque Samuel estava demorando. Ele foi e pegou os pães para poder celebrar aquilo que ele não deveria celebrar. Mas na verdade não foi só o fato em si, porque a Bíblia diz que quando Davi estava com fome, ele entrou, meu irmão, e comeu o pão da proposição. Ele era para morrer. Está entendendo? O coração de Saul era mau diante de Deus. Porque no momento em que Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, ele não teve nenhuma sombra de arrependimento. Ele disse: fica perto de mim, porque aí o povo vai saber que Deus está comigo. E Deus não estava com ele. Tem muitas pessoas se interessando pelo que as pessoas vão dizer, não está interessado naquilo que Deus pensa a teu respeito. Querido, não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito, importa o que Deus pensa ao seu respeito e vê que está no teu coração. É nessa hora que você dá glória a Deus. Querido, viva para Deus. Sabe a diferença quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã? Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Natã chegou para o rei Davi. Tinha 2 anos que Davi estava ali, tinha pecado e não havia se arrependido do seu pecado. E então Natã chega para Davi, para o rei Davi, e diz: meu rei, eu queria tirar uma dúvida com você. Pode falar. E então Natã disse: olha, existia um homem que tinha uma ovelha, e o seu vizinho tinha um grande pasto, um grande aprisco cheio de ovelhas. E esse homem que tinha muitas ovelhas foi lá no aprisco daquele que só tinha uma única ovelha, matou aquele homem e roubou a sua única ovelha. E eu estou diante do Senhor, que é um rei poderoso, que é um rei sábio, e eu queria perguntar para o Senhor: o que se há de fazer com esse homem que fez isso? E ele disse: tem que morrer.
Então Natan disse: assim diz o Senhor, esse homem é o Senhor meu rei. Sabe o que Davi fez? Rasgou as suas vestes e chorou amargamente, pedindo misericórdia ao Senhor. Então o caminho, meu irmão, para a redenção é o arrependimento. Não importa, meu irmão, o tamanho do pecado. Se você se arrepender, você volta para o coração do Pai. O pecado do filho pródigo foi muito grave, mas ele soube voltar para a casa do Pai. Quando se sabe voltar para a casa do Pai, porque o que significa voltar para a casa do Pai? Andar em obediência, estar debaixo de autoridade de Deus, de sabedoria de Deus, obedecer as Escrituras, obedecer a palavra. Isso que o pastor tem ensinado, falado aqui há tanto tempo. Saul, querido, ele não se arrependeu dos seus erros. Sabe, querido, nós não podemos ficar tocando, meu irmão, para capeta. Sabe, eu vou explicar isso. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, veio um espírito mau e começou a oprimir ele, começou a assombrar ele. Então os criados de Saul falaram assim: olha, chama alguém que toca. Tem muitas pessoas levitas de Deus tocando nos barzinhos da vida aí, para espantar os demônios de algumas pessoas. Sabia disso? Porque a alma dela está amargurada pela falta de Deus. E algumas pessoas até vêm à igreja, gosta do louvor, sai com a alma aliviada. Nossa, é tão bom quando eu vou na igreja, minha alma sai aliviada. Mas não quer obedecer a Deus. No outro dia torna-se assombrado. Não quer andar em obediência. Não quer ter aliança. Não quer se arrepender. E quando o pastor diz assim: filho, por que você não vem na igreja? Não, inventa 1001 desculpas. Então, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os teus olhos para que você possa entender que o espírito mau só vai assombrar a sua vida se você não estiver cheio da presença do Senhor, porque foi o que aconteceu com Saul. E quem não tem aliança com Deus está oprimido pelo inimigo. Não vai ser oprimido, já está oprimido pelo inimigo. E quer um alívio. Geralmente a pessoa que sai da presença de Deus, na verdade o Espírito de Deus já saiu dele há mais tempo. Você está entendendo? Quem está me entendendo, dá um glória aí. Quando a pessoa saiu, o Espírito Santo já saiu tem muito tempo. Ele só vem de vez em quando para poder aliviar, mas ele não tem aliança. Querido, eu não estou aqui para poder jogar pedra em ninguém. Me entenda, por favor. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para poder colocar um fardo pesado na tua vida. Não. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus está querendo dizer para você que você precisa ser cheio da presença do Espírito Santo, para que você não dê lugar a demônios. Saul, ele foi oprimido porque ele não deu lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo se entristeceu com ele, e não houve arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo é sensível. Olha só, com tudo que Davi aprontou, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, tem uma coisa que é tão difícil da gente compreender, porque Deus não olha o exterior, Deus olha o interior do nosso coração. Salmo 51 fala do arrependimento de Davi. Ele escreveu o Salmo 51, depois leia na sua casa. E aí Davi diz: Senhor,
torne a dar-me a alegria da salvação. Não tires de mim o teu espírito reto. Olha só, não tires de mim o teu espírito. Davi estava preocupado com o reino, Davi estava preocupado com o status dele, Davi estava preocupado com a fama dele. Não, Davi estava preocupado com o que Deus estava pensando a seu respeito. Sabe a diferença? Davi: Senhor, por favor, não tire de mim o teu espírito reto. Renova em mim um espírito reto, um coração contrito. Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Salmo 51, abre aí. A Bíblia nesse momento ela é muito bom ter a Bíblia em papel, mas a tecnologia nessa hora é melhor, né? Você só dá mas o celular é pequeno para poder ficar olhando essas coisas. Enfim, no Salmo 56: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Reconheça as suas transgressões, querido. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha só, irmão, a diferença. Davi queria atingir o coração de Deus, e ele estava preocupado se Deus ia tirar o Espírito Santo dele. Não era se ele tirar o reino dele, não. E Saul: não, fica perto de mim, Samuel, porque todos vão achar que Deus está comigo. Queria viver de aparências. E com Deus, meu irmão, não existe unção de aparência. Não existe presença de Deus de aparência. Ou você tem ou você não tem. O resto é só teatro. Muitos estão sendo enganados por atores e artistas nos palcos. Eu digo palcos, não digo altares mais, porque os altares estão contaminados. Versículo 17: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, querido. A Bíblia nos diz que Davi foi, e quando Davi tocava aquela harpa, os espíritos imundos que atormentavam a vida de Saul iam embora. Por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Muitas vezes o Espírito de Deus já está sobre nós, amém? Está sobre a tua vida, amém, querido?
Não se deixe ser atormentado pelo inimigo, em nome de Jesus Cristo. Mas se você não tem aliança com Deus, você que está me assistindo, e por um motivo ou outro você saiu dos caminhos do Senhor, e você simplesmente não tem mais uma aliança com Deus, e de vez em quando você coloca uma música para poder espantar aquela angústia que está na tua alma. Ah, como eu amo aquela música da Bruna Carla. Ah, como eu amo aquela música, porque fora disso você não tem paz. Querido, está tudo errado. Não seja como Saul, que precisava de alguém tocar uma harpa para aliviar a sua alma. Querido, não seja assim, porque não foi assim que Deus escolheu para você. O louvor liberta, o louvor restaura, mas quando ele encontra um coração quebrantado e contrito, que se arrepende do mal. Eu vejo muitas pessoas que não têm aliança com Deus, não têm compromisso nem fidelidade com Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, e vivem atormentadas. Querido, eu não estou falando de provas, porque prova, crente tem prova, irmão. Sim ou não? Uma coisa é você ter prova, uma coisa é você passar por problemas, outra coisa é você ser atormentado na tua alma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Certamente com os teus olhos contemplará, meu irmão, o fim do ímpio. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como são os montes em volta de Jerusalém, assim, né? São aqueles que confiam no Senhor, não se abalarão, não serão abalados. Por quê? Porque dentro dele está o Espírito de Deus. O Espírito do Deus vivo já está sobre ti, querido, em nome de Jesus. E se você não se arrependeu, se você não teve uma vida de aliança com o Senhor, entre, mergulhe hoje, assim como Davi fez. O pecado de Davi foi gravíssimo. O teu pecado pode ser perdoado se você se arrepender. Mas não queira viver uma vida, meu irmão, dependente de harpa. Seja aquele que toca a harpa para glorificar o Senhor, para expulsar os demônios. Mas não fica tocando a harpa para demônio, não. Por quê? Porque Davi tocou a harpa para Saul, depois Saul quis matar ele. Não foi assim que aconteceu? É assim. Quando a pessoa não se arrepende, quando ela vive uma vida de desobediência, de rebeldia, ela afunda cada vez mais. E às vezes Deus está te usando. Não estou falando para você não ajudar as pessoas, tá, querido? Entenda, saiba discernir as coisas. A gente tem que ajudar. No entanto, tem pessoas que não querem ser ajudadas. Tem pessoas que não querem aliança com Deus e querem que você fique tocando a harpa para expulsar o demônio dela. Sabe? Quando a pessoa não tem aliança e a gente ajuda essas pessoas, da primeira oportunidade ela vai falar mal de você. Ah, porque eu precisei da fulano, e fulano não vinha aqui na minha casa, e começa a falar mal de você para os vizinhos. Começa a falar mal de você. O pastor vivia vindo aqui na minha casa, agora ele não vem mais na minha casa. Ele não me visita mais, porque ele cansou de ver você não ter aliança com Deus. Vão querer matar você. Nós temos que ajudar, querido, mas a pessoa primeiro tem que querer ser ajudada. Ela tem que querer Jesus na vida dela. Ela tem que ter, pastor, mas a pessoa está cega. Sim, prega em tempo e fora de tempo, mas saiba
saiba oferecer o evangelho da forma como ele é. O evangelho tem que ter sacrifício. Olha, querido, eu falo isso não para minha glória, para a glória do Senhor. Deus conhece minha vida e meu coração. Eu fiquei durante 3 anos buscando uma pessoa. Eu andava 50 quilômetros todo domingo para buscar o irmão Durval. Quem é mais tempo da igreja sabe quem é o irmão Durval. Renatinho, Jorjânia, conhece. Os demais não vão se lembrar, porque não estavam na igreja nessa época. O irmão Durval, ele era pai do Leandro, já faleceu, era porque já faleceu, mas ele era inválido porque ele tinha tido um derrame. E nós ficamos fazendo uma célula na casa dele durante alguns meses, e o menos improvável de se converter, se converteu, irmão. E um dia ele chorando, pastor, que ele era grandão, fortão, eu queria ir na igreja, mas não tem ninguém que me leva. Falou chorando, um homem de 1,80m e tanto, desse tamanho. E eu falei para ele assim, não vai ser por isso. Todo domingo, 7 horas da noite, eu passo aqui para pegar o senhor. A família inteira não queria vir para a igreja, ele quis. E por 3 anos eu fui buscar ele na casa dele. Eu andava 50 quilômetros, 12 quilômetros e meio para ir, 12 quilômetros e meio para voltar, 12 quilômetros e meio para ir, 12 quilômetros e meio para voltar, lá no Areal. Eu falo isso para a glória do Senhor. Converteu Durval, largou o cigarro, largou tudo. Nós batizamos Durval. Com 1 mês que ele estava batizado, tomou a primeira ceia, meu irmão, e Jesus levou ele para a glória. Pode glorificar o nome do Senhor. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Para de jogar pérola aos porcos com quem não quer, meu irmão. Sabe que por um tempo, como pastor, te falo como pastor, eu vi minhas forças serem minadas por quem não queria nada com Jesus. Eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus. Eu começava a ver as pessoas não fazendo, não retribuindo. Não retribuir, não é retribuir de forma material, mas você dá tudo pela pessoa e você não vê aquela pessoa dar o mínimo para Deus. Não é para mim, é para Deus. Muitas vezes eu chegava em casa destruído, porque eu falava, Deus, eu estou pregando para cadeira, eu estou pregando para gente que não quer nada, só tem um ou outro que quer. E eu estava vendo minha vida, o meu ministério indo para o buraco. E espiritualmente eu comecei a ficar angustiado. E um dia o Espírito de Deus falou comigo, filho, não chora para o Absalão. Sabe quem foi Absalão? Foi o filho de Davi que queria matar ele. Foi o filho de Davi que queria fazer de tudo, mesmo sendo filho, queria matar o pai. Por qual motivo? Não tinha motivo para isso. E um dia o general de Davi chegou para ele, Davi, não chores por Absalão. Não chore por aqueles que querem matar. Matar no sentido espiritual. Quer ver você morto espiritualmente, quer ver você longe da presença de Deus, quer ver você na ruína. Por quê? Porque são oprimidos pelo diabo. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, querido, o que eu estou falando para você é que você precisa mergulhar em Deus para ter discernimento dessas coisas. Davi sabia chegar no coração de Deus. Davi, ele não queria fama. Davi não queria nada disso. Davi queria o coração de Deus. Davi disse, mais vale um dia na tua presença, na tua casa, do que 1000 dias fora.
Foi Davi quem falou isso. Davi amava a presença de Deus. Olha, quando Davi voltou, quando ele estava trazendo a arca para Jerusalém, Davi ficou tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele nem viu que ele estava mostrando, né, as partes lá, porque na verdade ele não estava nu, ele estava com um lençol que tinha naquela época, e ele começou a pular lá, adorando a Deus, e a arca vindo. Por quê? Porque a arca era a presença de Deus. Então aquilo ali para ele era a maior conquista, era o maior sonho, trazer a arca para Jerusalém. Quando Milca, filha de quem? De Saul, esposa de Davi, viu o que ela fez? Zombou de Davi. Por quê? Porque Davi estava dançando na presença de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, que zomba daquele que está cheio de Deus, meu irmão, cuidado. Sabe o que aconteceu? Milca ficou estéril daquele dia em diante. Muitos estão com a vida estéril, porque zombaram da unção de Deus, porque não tinha Deus, era filho de Saul, e como seu pai não teve o discernimento, estava preocupado com o que as pessoas iam falar de Davi. Davi estava adorando a Deus, Davi estava regozijando na presença de Deus, pela conquista de trazer a arca, pela conquista de trazer a presença de Deus. Então, querido, seja um imã da presença de Deus, regozija na presença de Deus, não dê lugar para espíritos imundos te oprimirem, porque isso só acontece quando você não tem uma aliança com Deus, quando você não tem a presença do Espírito Santo. Eu já estou terminando. Davi não queria fama, Davi queria a presença de Deus. Enquanto nós queremos uma coisa mais do que Deus, Deus não vai dar para nós. Quando a casa está vazia, meu irmão, ela tem que ser cheia de Deus, não de outras coisas. Porque se você encher de outras coisas, você vai ficar oprimido, você vai viver deprimido, vai ter que tomar remédio para dormir. Eu não estou falando que não tem que tomar remédio, tá, meu irmão? Se você faz um tratamento médico, faz o tratamento médico. Eu não estou criticando quem faz, pelo amor, eu tenho que explicar isso aqui, porque às vezes eu penso, não, pastor, eu não vou tomar mais remédio. Não, faz de acordo com o que o médico, mas eu quero profetizar que você vai ser liberto desses remédios, amém? Em nome de Jesus, irmão. Tem coisas que não é demônio, mas tem coisas que é demônio. Tem coisas que a pessoa tem deficiência numa substância, isso aí já está comprovado cientificamente, é hereditário, mas eu creio que Deus pode te curar. Então, a minha orientação pastoral é: busque a Deus, que no momento certo você vai ficar livre de todo medicamento que você precisa para poder dormir, em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, segundo o coração dele, amém? Que é um homem segundo o coração de Deus, meu irmão, ele quer encontrar o coração de Deus e não largar ele. Ele valoriza mais um dia na presença de Deus que 1000 fora. Sabe, Davi passou a vida inteira fazendo, sabe o que? Guerreando, conquistando, despojando, sabe para quê? No final da vida, quando ele estava para entregar o reino, ele queria construir um templo. Aí Deus mandou o profeta dizer assim: não, Davi, você não vai construir o templo, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Teu filho vai construir. Tá, eu não posso, mas eu vou dar todo o recurso para que ele possa construir. Um homem segundo o coração de Deus. Deus não permitiu eu fazer isso, mas eu vou fazer o possível para que isso seja feito. Olha, eu não sou o pastor que prega lá não, mas eu vou fazer o possível para que essa palavra possa ir lá na China, no Japão, em todo lugar. Deus vai me usar na minha vida para que possa ser uma flecha e ir às nações. A palavra de Deus, você está entendendo, querido? Ah, como eu queria pegar um violão aqui, meu irmão,
e dedilhar e fazer tudo aqui para os irmãos pularem, mas Deus me deu esse dom. Deus não me deu esse dom. Deus me deu o dom da palavra, e nela eu quero ir às nações, eu quero ir ao mais, eu quero fazer o possível. Ah, pastor, mas eu não tenho isso não. Deus me deu um dom disso, então eu quero usar esse dom para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero ser uma bênção na igreja, eu quero ser uma bênção no reino de Deus, na obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, fique de pé, quero orar por você. Espírito Santo, feche os teus olhos, levante suas mãos para o alto. Olha, querido, você que está me assistindo, você que está aqui na igreja, talvez você não tenha tido uma vida na presença do Senhor, e por um motivo ou outro você se afastou de Deus. Mas eu quero dizer para você que existe o perdão de Deus para a sua vida. Para que isso aconteça é necessário que você tenha um arrependimento, que você se preocupe, dê valor à presença de Deus, como Davi o fez. Davi sofreu consequências pelo pecado, porque pecado tem consequências, querido, não tem jeito. Tem gente que acha que pecado não vai ter consequência. Não tem. Tem sim. Deus perdoa. Muitas vezes Deus até perdoa, os homens não perdoam. E às vezes você está querendo o perdão dos homens, mas não quer o perdão de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, Saul queria viver uma vida de aparência. Tem muitos crentes querendo ter uma vida e viver uma vida de aparência. Importe-se em agradar a Deus, porque diz a Bíblia, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Faça isso que você vai ver, meu irmão. Davi não queria fama nem riqueza, e Deus deu o que para ele? Fama e riqueza e honra. Por quê? Porque ele queria o céu. Quando você quer o céu, já falei isso aqui, uma revelação do alto. Quando você quer e busca o céu, meu irmão, a terra vai correr atrás de você. Salomão buscou os céus, a terra correu atrás dele. A terra, quando eu falo, meu irmão, é tudo que tem de bênção sobre a terra vai correr atrás de você. Mas coloca Deus em primeiro lugar. Quando eu busco os céus, a terra vai vir e se prostrar aos meus pés, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, estou diante de vencedores. Eu estou diante de homens e mulheres, Senhor Deus, quero profetizar, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, Deus, que todo espírito de Saul, todo espírito de Mical, caia por terra, Deus, na vida dos Teus filhos, em nossas vidas, no meio da igreja, que tenha, ó Deus, feito com que as pessoas estão oprimidas, estéreis, que não tem mais a Tua presença e são, Deus, destruídas por dentro, oprimidas, no nome santo do Senhor, meu Deus, que haja arrependimento, como Davi se arrependeu, não como Saul, que não se importava com aquilo que o Senhor pensava. Deus, nós queremos nos importar com o que o Senhor acha ao nosso respeito. Embora isso, ó Deus, nós tenhamos que abrir mão da fama, abrir mão de todas as coisas que o mundo quer oferecer para nós. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus, nós rejeitamos aquilo que não te agrada e nos colocamos na Tua presença. Declaramos, ó Deus, que a nossa vida pertence a Ti. E ó Deus, venha nos encher, Senhor, da Tua presença. Deus, que nós não venhamos viver uma vida necessitando de pessoas estarem tocando uma harpa para espantar os demônios que nos oprimem. Não.
mas que tenhamos uma vida, Deus, que o Senhor vai nos usar para que as pessoas sejam libertas, curadas, transformadas no poder e na autoridade do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo